E aí? Bem-vindos a mais um show no quartinho mal iluminado do Joey e do Guido. Eu sou o Guido Eu sou o Joey. e hoje vamos falar sobre o mundo em que vivemos e a época em que estamos. Estamos vivendo a melhor época, Joey? Olha, eu ouso dizer com os meus 26 anos de existência que eu acho que a gente não tá vivendo a melhor época. Não, devia ter vivido onde? Na era medieval? Todo mundo pisando em merda? É, eu vou dizer que eu queria ter vivido bem antes. Bem antes. Bem antes. Idade da Pedra. É, por aí. Por quê? Cara, eu sinto que, a gente vive numa época muito legal. A gente tem muita tecnologia, a gente tem videogame, a gente tem internet que possibilita esse tipo de coisa. Facilita nosso acesso aos nossos amigos, às coisas que a gente gosta, a conhecimento. Porém, é tudo muito difícil, burocraticamente falando. Se eu quiser ir viajar, por exemplo, eu tenho que ir atrás de visto, eu tenho que ir atrás de passagem aérea, eu tenho que ir atrás de hotel, eu tenho que ir atrás de um monte de coisa. Eu não posso simplesmente ir, entendeu? Eu não posso sair do meu país e entrar em outro lugar. O que te faz pensar que em outras épocas isso não acontecia também? Ah, sei lá, meu, acho que, tipo, as barreiras não eram tão controladas. Tu poderia entrar, sei lá, né, no México sem precisar passar por um muro, entendeu? Uma aduana. Eu acho que sempre teve algum controle de... Eu não tenho essa informação precisa, mas eu tenho quase certeza que existia controles aduaneiros desde antes da Idade Média. Não era, de repente não com esse nome, não com esse formato, mas tu não ia poder entrar num reino do nada, assim, tipo, tu poderia ser um mercador mas e não tal. precisa necessariamente entrar em um reino. Tipo, não pode estar viajando, eu quero ir de um reino pro outro. Eu posso querer só ir, entendeu? Eu quero andar naquela direção, eu vou andar. Mas tu ainda pode fazer isso. Não. Em alguns países tu não pode. É. Estados Unidos não deixa. Por exemplo, eu não posso acampar em qualquer lugar no Brasil. Não pode. Mas em alguns países tu pode. Exatamente, em alguns países eu posso, mas como é que eu faço pra chegar nesse país? Eu preciso sair daqui, eu preciso de um visto, eu preciso não sei o quê. Eu não posso simplesmente ir. Tá. Nesse sentido. Tá, beleza. No quesito viajar, de repente a gente tá um pouquinho mais limitado, especialmente com alguns países em guerra e coisa e tal, que vai chegar lá e vai tomar um nuke na cabeça, né? Uhum. Entretanto, todo o resto... Tá. Como é que é aquela frase? Muito jovem para ir para o espaço e muito velho para ir para outros países. Não é bem É isso. uma coisa assim. Ditado do Chapolin. Eu vou encontrar esse ditado aí. Mas é nesse sentido, entendeu? De... Liberdade pra andar pela Terra. Tu quer mais- liberdade pra andar no planeta Terra. Isso. Eu Tá. quero liberdade. Pra andar. Liberdade no sentido, tipo... De tu fazer o que tu quiser sem ter que dar satisfação pra Exatamente. nenhum órgão governamental. Exatamente. Seu ANCAP. Mas meu, porque olha só, se a gente for pro lado da tecnologia, pra fazer uma descoberta, muita coisa já foi descoberta, entendeu? Pra gente fazer uma nova descoberta, tem que ir muito a fundo de um nicho. Cara, mas Tipo, tu não chuta uma pedra e, descobri uma coisa. Descobri uma minhoca, entendeu? No sentido de descobertas a gente tá um pouco... Não, cara! A cada 50 perguntas que a gente responde, 5.000 surgem. Só que tu tem que estudar pra caralho, só isso. E não é como se no passado fosse diferente, como se tu tivesse que estudar menos. Tu pega essa galera, Newton, Darwin, então, eles todos têm uma sucessão de estudos, assim, de gente que veio antes e tal. É ciência, que nem sempre foi. Pra tu fazer uma descoberta, tu tem que estudar e tem que se esforçar tanto quanto hoje. Só que hoje tá um pouquinho mais complexo. Mas não quer dizer que a dificuldade é maior ou menor, porque naquela época eles não tinham nem ferramenta pra descobrir as coisas que eles descobriram. Entendeu? Eles foram inventando conforme eles foram fazendo. Hoje a gente tem ferramenta, a gente tem um entendimento bem maior das coisas. Pra tu descobrir uma coisa nova hoje, talvez seja mais difícil no quesito de quantidades de coisas pra descobrir, mas a gente sabe o que tem pra descobrir, a gente não sabe quanto tem ainda. Sim. E no passado é a mesma coisa, não tem como a gente saber quanto mais tem, se tem menos coisa ou se tem mais coisa. Então não faz muito sentido.
na minha visão. Eu acho que de quantidade de coisa pra descobrir, a gente tem tanto quanto, a gente só não descobriu ainda. Tá, então tu acredita que a gente tá vivendo na melhor época? Eu acredito, especialmente por uma questão chamada sistema de saúde e saneamento básico. Ah, muito bem colocado. Uhum. Porque a galera fala assim... Já diria crioulo, saneamento básico é o caralho. Isso é o mínimo. É o mínimo. Saneamento básico é o mínimo, só que antigamente a galera não tinha nem o mínimo, né? Estavam lá pisando em cocô o tempo inteiro. Que nem, por exemplo, a galera do Rio de Janeiro. Eu tava em Paraty, sabe? Uma cidade ali próxima da capital. Eles têm... É uma cidade litorânea, né? Então tem um barramento entre o mar e a cidade, tem um murinho, e nesse murinho tem uns buracos. E quando eu fui pra lá, tinha um guia explicando e tal. E ele falou que naqueles buraquinhos lá era pro mar entrar dentro da cidade e recolher o cocô que tinha na rua e levar embora. Então, tu quer andar numa cidade dessa? Não quer, né? Porém... Não, mas eu queria te dizer que tem muita romantização do passado, sabe? Ah, não, isso eu A concordo. galera fala, eu vivia na época errada porque eu queria ir num show do The Doors. Eu queria ir num show do Frank Sinatra, sabe? E fica romantizando a história por causa dos... Eu tenho Spotify. Mas tipo, ver ao vivo, tá entendendo? Tá, viver a cena da época, daquele estilo, seja literário, artístico, qualquer movimento artístico do passado, a galera fala, ai, era tão melhor, sabe? Tipo, não. Quanto a isso, tu sabe qual é a minha opinião, e sua opinião é muito parecida com a minha. Sim. Que eventualmente a gente vai falar aqui. Eventualmente vamos falar sobre arte nesse canal. Mas tem lembra do como é que é o projeto Zeitgeist? É isso, Lembro. né? O Zeitgeist, Tá. Eles têm essa teoria de que é possível, não agora, eventualmente, unificar a humanidade, né? Unificar todos em uma bolinha, tipo... Isso. A humanidade. Unificar uma bola de carne. Sabia que não Swedish encheria... meatballs. Sabia que não encheria o Grand Canyon? Nem um pedacinho dele, nada. Se tu botar todo mundo junto. Todo mundo junto empilhado não enche nem o buraco do dente do Grand Canyon. Onde é que tu viu isso? Hey, Vsauce. Hey, Vsauce, Michael Here. Michael here. Interessante, não sabia. Depois eu te mando o link. Eu boto ele aqui embaixo também. A gente bota muito link de outras coisas. Né? Vamos... Procura. Não, é o poder da internet. A gente pode compartilhar as coisas legais. Então vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Não procura. Procura a gente que a gente manda. É isso aí. Vem pra gente que a gente faz uma coletânea na internet. A gente faz curadoria. Curadoria na internet. Curadoria de conteúdo inútil. A gente é o novo WeConstrui? Curadoria, só que ao invés de meme de... Não. Enfim, eles têm essa ideia de unificar a humanidade, né? No sentido de que é possível ter essa liberdade pra te ir e vir, trabalhar se tu quiser, e ter saneamento básico, saúde, tudo. É tipo uma raça... nível 3, é isso? É assim que chama, né? Aquelas que, tipo, tu tem controle absoluto do universo. Eu não sabia nem que tinha 2. Eu sei que tem um negócio assim, eu não lembro, eu até vi um vídeo ontem de madrugada porque eu estava com insônia, que era sobre até onde a humanidade consegue sobreviver se não acontecer nenhum desastre e dizimar a raça humana, sabe? Que daí dizia que a gente pode sobreviver até o ano 100 milhões. A gente consegue sobreviver numa boa, assim. Daí o planeta começa a definhar e naturalmente a gente morre. Mas enfim. E dizia que existem níveis de raças, que podem existir raças alienígenas que atingem um certo nível, e no nível 3 é quando tu tem controle absoluto sobre, não controle absoluto sobre o universo, mas tipo controle sobre os recursos. Tu consegue extrair... Tu entendeu toda a tecnologia que seja possível de entender. Isso, tu consegue extrair energia de estrelas, tu consegue viajar para outros planetas. A gente consegue extrair energia de estrelas, chama energia solar. A gente já tá no nível 3 aí, ó. Pena que alguns lugares não aprovam. Que foda isso, a gente não vende energia solar assim. Se a gente tá falando que a gente tá, tipo, extraindo energia de estrelas, tá ligado? Não ia vender bem mais esse negócio de energia solar. Ai, que lindo. Não, cara, energia de estrelas, velho. É muito mais foda, velho. Não, mas é que aí que tá. Não é nesse sentido. É tipo pegar uma anã branca e tu extrair a energia dela. Sim, tipo sugar ela com um cano. Isso, tipo isso. E daí é possível
ter tudo isso se tu acha que tu for Tá, mas então... uma raça nível 3. Então a gente chega no ponto de que a gente não tá vivendo a melhor época, porque a melhor época ainda está por vir. E é o que eu os acho. anos dourados. Não, mas é o que eu acho. Eu acho que o mundo ele vem melhorando ao longo do tempo. A galera fala, ai, hoje em dia tá uma merda, porque tá tudo dando errado, porque não sei o que. Cara, a gente vive na melhor época, a gente tem tratamento de saúde, não é ainda universal, não é todo mundo que tem acesso ainda, mas é bem mais do que era antigamente. As pessoas estão menos violentas. E Não tão menos violentas, a gente tá tendo... A gente teve a Segunda Guerra Mundial, que foi a maior guerra do mundo, mas depois, na daily basis, assim, a gente morre bem menos, a gente não se dá a facada gente por qualquer morre coisa. bem menos. Eu acho que nesse exato momento a gente tá morrendo bem mais. Não, velho. Hoje em dia tu não entra num bar, o cara se desentende de dar uma facada nele. Isso acontece, mas não é... Mas acontece sim. Mas não é, tipo, tão corriqueiro do tipo assim, agora eu vou levantar lá e eu vou falar pro não sei o que é, quem que é quem, vai lá e, sabe? Não é Tá, tanto nesse assim. sentido sim, tu não faz justiça com as tuas próprias mãos. Cara- Apesar de ter gente que defende. Né? Mas essas pessoas são retardadas. Agora, pensa assim, ó. Sem querer ofender os retardados. Retardados, desculpa. É, mas eu digo... Tu vai na fila do McDonald's, por exemplo. Um cara fura a tua fila, entra na tua frente. Tu fica desesperado só de dizer pra ele assim, com licença, o senhor furou a fila. Tu já fica tipo... Olhando pros lados, fingindo que tu não viu que o cara Fingindo, passou na tua exato, frente. pra evitar conflito. Antigamente não, antigamente era uma pé na porta e um soco na cara, sabe? Mas sabe que ultimamente eu tô sendo mais... Violento? Subindo as minhas tamancas, assim, quando eu acho que eu tô no meu direito. Se um cara passar na minha frente no Mac, eu vou tretar com o cara. Mas não passa do verbal. Não passa do verbal. Eu vou ser totalmente polido e educado da maneira que eu sou. É aquela coisa- Com licença, senhor. Você passou da minha frente. Você está com muita pressa, senão eu não posso deixar o senhor passar na minha Não, frente. é isso. Mas é isso que eu tô te dizendo. Diplomata. É isso que eu tô te dizendo. Tipo, hoje em dia tu quer evitar o conflito. Na tua cabeça tá, desgraçado, ele passou na minha frente, eu vou dizer pra ele. Aí quando passa do pensamento pra boca, Usurpador! aí eu vou dizer pra ele, com licença, senhor, eu gostaria de saber se você poderia, sabe? E daí Tipo quando assim, tu... não, agora ele vai ver, eu vou ligar pra ele e vou falar tudo isso. Sim, querido, não, Exato, é isso. complicado. E daí, tipo, tu tá naquela rush de adrenalina e quando o cara fala, não, desculpa, eu não sabia que tu tava na frente, eu não sabia que aqui era a fila. Porque ele também tava assim, ó, eu vou entrar na frente daquele otário. Aí ele entra, tu diz, com licença, senhor, ele, me descobriram, sabe? Tipo, a galera quer evitar conflito, porque a gente tá vivendo numa época que é assim. A galera tá muito mais tranquila, muito mais pacifista. Nesse sentido, sim. Olha, gente parando de comer carne, gente se importando com os animais, gente querendo parar de poluir o planeta. Isso não se falava antes, entendeu? A gente tá melhorando como sociedade. Isso é um as pessoas serem mais pacíficas, apesar de quererem ser violentas. Aconteceu uma coisa comigo uma vez que é bem clara, assim. Trânsito é uma coisa que me deixa muito bravo. Eu fico muito irritado no trânsito. Porque eu sou um cara que tenta seguir as regras, às vezes eu quebro regras, mas sem interferir na vida do outro, entendeu? Entendi. Tipo, eu não corto a frente de alguém, eu não faço filha da putice, assim. Demonetize. E daí, um dia eu não lembro onde é que eu tava indo, era de noite, eu tava saindo da faculdade, acho que eu tava indo jantar tava indo encontrar o pessoal da faculdade, assim, depois da aula. A gente tava indo jantar em algum lugar. E daí eu tava descendo o Morro da 20 ali, sabe? Sei. E um cara num caminhonetão, eu entrei e ele vinha descendo lá por cima e eu vinha virando aqui pelo Burgo ali, né? Daí quando eu desci, ele veio, tipo, muito rápido, só que ele tem um quebra-mola que é justamente pra dar galera não prioridade sair pra voando quem ali. tá na curva, né? Também. Eu acho que é mais pra galera não sair voando ali, porque era tão legal, Exatamente. agora não dá mais. Mas acontece que esse cara tinha um caminhonetão que ele não precisou parar no quebra-mola. Só que eu já tava embicando, entendeu? Daí eu desci. E o fez com que ele tivesse que desviar. E ele veio pra cima com tudo. E daí ele desviou e tal, eu fui, parei na sinaleira, assim, só que eu tava com o ovo meio torto porque não tinha sido uma aula muito legal, sabe? Eu tava meio bravo. Era aquelas treta de grupo, né? E o cara parou do meu lado, baixou o vidro, tipo, ele parou muito perto, sabe? Aí ele baixou o vidro e ele bateu no vidro, assim, e eu, tipo, tava... Como é que ele baixou o vidro e bateu no vidro? Ele baixou o vidro dele e bateu no meu. Nossa, ele tava muito perto. Sim, ele parou muito perto. Só que eu tava com a cabeça em outro lugar, entendeu? Só que quando eu olhei, eu tomei um susto, porque o cara tava muito perto. Daí, opa! Daí eu baixei o vidro. E daí ele, não sei o que, me cortou ali,
E eu não ouvi o que ele falou. Automaticamente eu Tu entrei... sorriu e concordou. Não, eu entrei na minha cara de eu não estou entendendo. Então, Quando eu não entendo alguma coisa, eu fecho a cara, tipo, pra tentar entender. Eu falei, quê? No sentido de... Triggered! No sentido de eu não ouvi, mas ele deve ter entendido o trigger dele. Oh, não, tu cortou minha frente. É E daí isso. eu, tá, desculpa, eu não vi. Sabe? Tipo, tá, eu tinha visto. Não foi bem isso que eu falei, mas foi tipo, tá, desculpa, né? No geral foi um desculpa. E o cara baixou o vidro e foi embora. Então, tipo, ele quis tretar, mas no momento que alguém bate de frente com quem quer tretar, a pessoa já, opa, a não ser que tu seja muito... Mas isso eu acho que rende treta. um assunto pra um outro vídeo, que eu quero falar só sobre isso. Tretas de trânsito, na nossa série Vacilo. Ah, sim. Entendeu? Sim. Porque eu tenho uma história que é quase igual a essa, só que terminou com faconada. Ah, eu lembro. Tu lembra dessa? Então tá. Essa daí a gente conta numa outra oportunidade. Essa é muito boa, inclusive. É. Mas o que eu tava falando sobre romantização do passado, viver melhor época e tal, porque quando eu era adolescente, nos tempos dourados da adolescência, o Nossa, cenário tá caído! Eventualmente a gente vai colar melhor esse cenário. Tudo bem, vai cair a outra provavelmente. Eventualmente ela vai cair. E eu achava, nossa, eu queria muito viver na era medieval, eu queria ser um cavaleiro, eu queria ter um cavalo. Ah, eu adolescente, queria... né, babaca. Adolescente babaca. E eu queria muito viver nessa época, porque, nossa, castelos e tal. Mas a probabilidade é que eu não ia ser um cavaleiro nobre. A probabilidade é que eu ia ser um peão. E eu ia estar dormindo na minha casa, junto com a minha vaca, porque ia ficar muito frio lá fora, a vaca ia morrer, e ela era valiosa demais pra mim, então eu ia ter que dormir junto com a vaca. Né? E os porcos e as galinhas, e eu ia ter que dar 80% da minha produção boa pro rei, e eu ia ficar comendo arroz ruim E terra. E as pessoas na era medieval só tinham uma muda de roupa, que eles usavam a vida toda e passavam de geração em geração. Então tu ia ter uma muda de roupa, tu ia dormir junto com as vacas, tu não ia ter qualquer acesso à saúde além da curandeira da vila, que ia te botar um unguento no teu câncer, sabe? Isso é culpa do, tá ligado, né? Que é culpa do Dungeons and Dragons, isso aí. Não, total RPG, culpa do RPG. Tolkien, culpa dessa galera culpa aí. da galera que romantiza Porque assim, o medievalismo. não tô dizendo que foram eles que inventaram princesas e etc e tal. Porém, foram eles que deixaram mais legal pros meninos. Porque... pras meninas também, tem um monte de guria aqui. Não, sim, mas na na época nossa não época era... é pros meninos. Porque os meninos, a gente, né, querendo ou não, a gente é da época dos meninos tem que ser cavaleiros e meninas tem que ser princesas. Hoje em dia eu gostaria muito de ser uma princesa, porque, né, é bem mais legal. Bem mais legal. Não precisa fazer nada. Mas enfim, é culpa dessa galera aí. Que eles criaram o Aragorn, entendeu? Todo mundo quer ser o Aragorn. Se tu não quer ser o Aragorn, tem algum problema na tua cabeça. A não ser que tu seja uma menina e não queira ser o Aragorn. E se tu quiser o Boromir, tu tem muito problema. Não, eu acho que o Boromir era o cara mais normal, na verdade. Se tu olha o backstory Tipo, ele era dele, mais, ele era mais gente como a gente. Porque, ele é tipo, ele era um cara honrado e tudo, mas ele se deixou corromper. Ele Por é um uma força brasileiro. O maior. Boromir é um brasileiro, cara. Ele tipo, chegou lá, ele viu, ele falou, eu viu- não quero. Mas quando ele viu, ele quis. quando ele pegou lá no gelo, ele... É um brasileiro médio. Boromir, brasileiro médio. brasileiro comum. Brasileiro como todos nós. Mas aí nesse sentido, sim. Aí tu vê outras épocas, assim, porque o Renascimento pode até ser legal e tal, depois que a Igreja Católica veio e estragou tudo, né? Mas o Renascimento foi, na verdade, foi eles que começaram o Renascimento. Né? A igreja fez muita coisa legal, assim como eles fizeram muita cagada. Como todos nós, né? Quem nunca? Eu gosto da igreja no geral, assim. Eu acho que Não, a Igreja Católica eu acho legal, É. cara. eles Mas- fizeram umas coisas muito legais. E umas coisas muito ruins também. Mas No frigir dos ovos, a gente tá onde a gente tá, de repente, por causa dos investimentos científicos que eles Exatamente. fizeram no Renascimento. Eu acho isso muito legal. De repente essa parte foi boa, mas o negócio de... Os espanhóis têm um probleminha, né? Santa Inquisição e tal. Bota aí o Spanish Inquisition. Aí, editor, no caso sou eu, bota aí Spanish Inquisition. Agora é aquela hora que tu bota tela preta e não. Never. Mas é isso aí, cara. Então eu acho que a gente tá, sim, vivendo numa época muito boa. Então mudamos de opinião, porque antes de a gente começar esse vídeo aqui, o Joey falou que não, que era outra ideia. Mas eu acho que isso não tem como você dizer assim, não, sim, com certeza. Eu acho não, que assim, com ó, da certeza. história da humanidade, essa é definitivamente a melhor época. A gente tem um conforto que nenhum rei sonhou em ter. Eu acho que talvez não seja a melhor época, mas a gente está vivendo os melhores tempos.
Época e tempo, qual é a diferença? A diferença é que época é muito maior e tempo, tipo, o nosso tempo de vida, os meus 26 anos, os seus 28, a gente viveu o nascimento da internet, a gente cresceu junto com a internet, a gente viu o desenvolvimento de tecnologias muito legais, a gente tem acesso a muita coisa e a gente está sendo os primeiros a ter muitos acessos, entendeu? A gente tá pegando Nesse uma época sentido. de transição, e uma transição muito forte, maior do que já foi em qualquer outra época. Isso é muito legal, isso eu não... A gente tá vivendo a Revolução Industrial, só que... Indústria 4.0. Tu entende os termos. Indústria 4.0 a gente tá vivendo, a gente tá sendo substituído por máquinas. E eu acho ótimo. Inclusive no Zeitgeist, que é meio teoria da conspiração aquilo, mas tem umas coisas legais. Que eles falam que no futuro próximo a gente não vai precisar trabalhar, entendeu? Porque a gente vai ter máquinas para fazer tudo. Um sistema web para gerir os recursos do mundo, entendeu? Uhum. Onde ninguém... É um troço até meio comunista, assim, onde ninguém vai ter mais do que ninguém. Tipo, tu precisa do quê para sobreviver? Tu não vai ter nenhum excesso, entendeu? É um sistema de computador que gera os recursos do mundo. A gente tem 7 bilhões de pessoas, a gente tem X número de recursos. Para que isso seja sustentável, esse sistema vai alocando recursos aqui, ali e lá. Entendeu? E as máquinas vão trabalhando, vão produzindo comida, vão produzindo coisas, tudo automaticamente, controlado por essatélite e escambau. E o ser humano vai ficar na boa? Não vai. Porque a gente tem essa necessidade de competição e melhora e tal. Então eu imagino que numa sociedade melhor do que a gente está agora, no futuro, onde não há mais trabalho braçal, todo mundo vai competir por capital intelectual. No sentido de eu descobrir uma coisa nova, um novo processo, uma maneira mais eficiente de fazer isso. A gente já está vivendo mais ou menos isso. Hoje a gente está vivendo a era dos serviços, né? Tipo, as pessoas oferecem serviço. É muito mais fácil tu oferecer o teu capital intelectual do que tu oferecer um novo produto, né? E as pessoas estão competindo por isso, por esse espaço. Não, a minha metodologia é melhor, o meu método de fazer é melhor. Então, assim, eu acho que eventualmente isso vai ser muito maior. Talvez não uma competição, porque eu acho que a gente chegou no ponto ruim que a gente chegou por causa de competição. Eu acho que para a humanidade transcender, ela tem que largar um pouco isso. Tu acha? Eu acho que agora defendendo um pouco o livre mercado. Defendendo um pouco o livre mercado. Mas... Eu acho que a competição é boa, desde que seja uma competição saudável, onde ninguém passe a perna em ninguém e ninguém burle as regras pra conseguir vender mais. Mas daí não é mais a competição. Claro que é uma competição onde tu segue as regras. Mas por que tu vai ter uma competição se é tudo liberado? Tipo, tu trabalha se tu quer, tu pensa se tu quer, porque as máquinas fazem tudo. Tá, mas a competição ela é do ser humano. Mas eu quero ser mais do que o Joey. Mas será que daí a gente já não chega num... Aí é o ego que compete, entendeu? A gente chega num segundo momento dos gregos, assim, tipo esportes. Vai ser quase um esporte. Vai ser uma sociedade muito mais desportista, talvez. Exato. Aí eu acho muito legal. A galera vai competir em esportes, em esportes tanto físicos quanto intelectuais. Esporte intelectual também existe. Esportes intelectuais tipo xadrez e coisa, ou alguma outra coisa que a gente invente. Mas é que e também tu vai fazer isso pela glória eterna. Tipo o torneio tribruxo. Tu não vai mais fazer as coisas pra ganhar algo tu vai fazer físico, por a glória eterna. Exato, recompensa no sentido de os meus pares me consideram mais do que os outros por causa das minhas descobertas, dos meus feitos, das minhas coisas, e não do que eu tenho. Eu acho um pouquinho mais saudável. E numa sociedade onde onde todo mundo tem os mesmos recursos e parte do mesmo patamar, é só mérito daí, entendeu? Eu acho que é a única situação onde uma meritocracia funciona, sabe? Porque daí todo mundo sai da mesma base e a recompensa é por esforço individual. Tu vai perguntar uma coisa pra ti, tu vai saber responder. Tu vai jogar uma bola, tu vai acertar onde precisa, entendeu? Aí sim, é esforço e mérito mesmo, desde o começo. Entendi. Com todo mundo começando do mesmo lugar e não tipo, eu tenho os melhores recursos, porque todo mundo vai ter tudo. Então acho que a gente vai viver até lá? Definitivamente não. Eu acho que isso é daqui, sei lá, 200 anos. Ficou bonito esse pensamento, né? Mas a gente não vai viver até lá. Não vamos. Ou talvez vamos, de repente, com os avanços da medicina, já tem hoje gente, por isso que eu digo que é a melhor época, gente que nasceu há 100 anos atrás está vivo hoje ainda. E a gente que nasceu... Mas, teoricamente isso vai... Teoricamente a gente não sabe... A gente vai ter mais recursos e mais coisas porque as pessoas não estão querendo se vacinar, e não querendo se vacinar é o quê?
Isso aí. Pandemia. Não é uma a seleção natural. Exato, Darwin. A Darwin. galera aí Quem vai... é que Darwin vai levar essa geração, hein? Mas eu digo assim, ó, se a galera que nasceu há 100 anos atrás e passou por guerra, passou por fome, passou por um monte de coisa, chegou aos 100 anos, a gente que tá aqui com 28, com carinha de 15, a gente vai chegar aonde? Entendeu? A gente vai chegar até quanto? Então a gente não sabe, de repente quando a gente tiver 98 anos, vão achar alguma vacina que injeta aqui, Ai, que susto. injeta aqui no beiquinho. Para. Injeta Tira o no, fone aí, rapaz. injeta no beiquinho e tu rejuvenesce, ou tu para de envelhecer, os teus telômeros param de diminuir. Que nem o cara que tomou aquele feixe de luz no Hard Large Collider. Um cara colocou a cabeça dentro de um Num colisor de acelerador partículas, e- acelerador de partículas e sobreviveu. Esse, metade da cara dele ficou parada em 1978. Cara, e é isso, procura, como é o nome do cara? Eu não lembro. Mas a gente bota o link. De repente a gente tenta pôr o link, eu não sei se a gente vai achar. Mas o cara tomou um raio de um acelerador de partícula na cara Entrou um raio pela nuca dele e saiu 3.000 pela cara. e o que aconteceu com a cara dele? Explodiu? Não, ela parou no tempo! Isso é genial. É muito a fuder, é muito a fuder. Quer viver eternamente? Entra no acelerador de partícula. Deixa um raio de fótons atingir a tua cabeça. Tu vai- Louco, cara. Pelo menos metade da tua cara vai vir pra dentro. Como é que a gente tá ali? A gente tá estourando tempo. Caralho, a gente fala muito, galera. A gente fala demais. Então... Conclusão vivemos a melhor época e estamos melhorando. Mas provavelmente a gente não vai chegar no ápice. Todo mundo vai estar morto. Isso. E faça uma vacina pra não morrer antes. Não causa autismo, é isso aí. Isso aí. Valeu, galera.